Meus irmãos, saudação de paz aqui do irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Eu quero nesse momento tocar sobre um assunto muito sério que reflete no livro de Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira foram dar uma oferta, ok? Para ajudar na igreja de Atos. E naquele momento eles venderam a propriedade, aquele casal vendeu a propriedade por uma certa quantia. E um exemplo aqui para você entender, eles venderam por 100 mil, um exemplo. As pessoas estavam vendendo as propriedades e ajudando aos pobres. E naquele momento eles venderam mais ou menos por 100 mil, para você entender. Um exemplo. E chegaram para os apóstolos e disseram que tinham vendido por 50. O apóstolo Pedro, naquele momento, teve a revelação do Espírito Santo que era mentira. Eles estavam mentindo, né? Ananias chegou e mentiu. E depois a esposa veio também mentir, os dois morreram. O apóstolo Pedro determinou a morte dos dois naquele momento. A pergunta que fica repercutindo, né? Essa atitude do apóstolo Pedro agradou a Deus? Porque quando Jesus estava nessa terra, o apóstolo Pedro, muitas das vezes, ele tomava atitudes que Jesus repreendia, né? Quando ele, antes de ser crucificado, ele foi até Jesus e disse: olha, Senhor, o Senhor não vai ser crucificado. Jesus disse: afasta de mim, Satanás. E também quando ele puxou a faca e cortou a orelha do soldado, Jesus repreendeu ele e disse: olha, Pedro, essa atitude sua está errada, guarda tua faca. Não beberei o cálice que meu pai ordenou que eu bebesse? Então a pergunta é, se Jesus estivesse ali naquele momento, do lado do apóstolo Pedro, ele teria permitido o apóstolo Pedro determinar a morte daquelas pessoas? Porque quando Jesus estava nessa terra, os apóstolos entraram em cidades e procuraram casas para hospedar o Mestre Jesus. E em algumas cidades o Mestre não foi bem recebido, e os apóstolos queriam tomar a decisão de pedir que fogo descesse do céu para matar aquelas pessoas. E Jesus disse: não, o Filho do Homem não veio matar a vida, ele veio dar vida às pessoas. Ele não veio destruir famílias, ele não veio destruir vidas. Então, quando Jesus estava nessa terra, ele repreendeu os apóstolos. Então existem algumas atitudes que os apóstolos tomaram aqui na terra, que entra a pergunta: eles agiram do modo correto ou eles se precipitaram em suas decisões? Como também nós vemos Paulo e Barnabé, dois missionários que ganharam muitas almas para Cristo, tiveram um desentendimento e a briga entre eles foram tão grande que eles se separaram, um foi para um lado ou para o outro. Essa atitude foi correta? Cadê o amor e o perdão? Então, irmãos, dá para ver, irmãos, que mesmo nós, cheios do Espírito Santo, às vezes tomamos decisões erradas, às vezes tomamos atitudes erradas. Então, o que está acontecendo hoje no meio evangélico são pessoas tomando decisões erradas, achando que por ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus,
pode tomar decisões precipitadas. Então, é aí onde entra que, se nós observar as palavras de Jesus, muitas atitudes dos apóstolos foram erradas. Porque Jesus nos ensinou a amar e perdoar. Por exemplo, naquele momento que Ananias e Safiras, eles morreram sem ter tempo nem de pedir perdão, porque eles podiam ouvir, olha, vocês estão mentindo, para ver a reação deles, e eles prontamente, com certeza, iriam dizer, olha, nós erramos, nós mentimos, nos perdoe, e prontamente os apóstolos teriam que perdoar. Então, Jesus nos ensinou a amar e perdoar. É isso que há poucos minutos eu estava ensinando para os meus filhos, eu conversando com a minha filha de 14 anos, eu conversando com a minha filha de 10 anos, eu orientando elas e dizendo, olha, minhas filhas, nunca guardem mágoa no seu coração. Então, nós devemos ter cuidado, irmãos, com as nossas decisões, mesmo sendo homens de Deus e mulheres de Deus, devemos vigiar nas nossas decisões. Paulo e Barnabé, 2 missionários, discutiram e tiveram um desentendimento tão grande que tiveram que se separar. Mau exemplo. Isso é um mau exemplo. Cadê o amor de Deus no coração de Paulo? Cadê o amor de Deus no coração de Barnabé? Naquele momento eles deveriam se perdoar. É isso aí, irmãos. Então, irmãos, é por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 21, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não curamos os enfermos? E em teu nome não expulsamos os demônios? Não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Então, por mais que a pessoa faça milagre, prodígios e sinais, tenha os dons do Espírito Santo, mas se tomar decisões erradas, essas pessoas serão punidas por Deus. É por isso que eu estava pensando que na Bíblia nós vemos atitudes erradas que os apóstolos tomaram, como Judas tomou a decisão errada de vender Jesus por 30 moedas. É um mau exemplo. Os apóstolos queriam que descesse fogo do céu e matasse o povo da cidade. Um mau exemplo. E Jesus repreendeu. Isso não é assim. Não é assim que tem que ser. Então, se nós observar os ensinos de Cristo, nós vamos perceber que nós, como cristãos, nós estamos longe da palavra de Deus. Jesus nos ensinou a amar, perdoar, fazer o bem a quem nos faz o mal, nunca guardar ódio no coração, estar sempre pronto a perdoar. Nós fazemos isso? Quantos casais separados, fazendo os filhos sofrer, homens e mulheres pirracentas, doutrinas bíblicas que hoje estão sendo cuspidas pelos cristãos. Não existe esse negócio de pastora. Hoje, se você for ensinar que a mulher tem que ser submissa ao marido, como o Senhor Jesus sempre constituiu homens para estar na liderança, hoje é tido como machista. Então, nós mesmos, como cristãos, nós mesmos estamos sendo inimigos da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos ensina o caminho certo e nós usamos desculpas esfarrapadas para fazermos ao contrário do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar, perdoar. Se nós não conseguimos, irmão, amar nem os nossos, nem o nosso esposo, nem a nossa esposa, nós vamos amar quem? Nós estamos se enganando, irmãos. Nós estamos indo para o inferno.
carregando o nome de crente. Jesus nos ensinou a amar até os inimigos. Se nós estamos numa situação que nós não conseguimos amar nem os nossos parentes, o apóstolo Paulo disse: olha, quem não cuida do que é seu, negou a fé. Então, muitas atitudes na nossa caminhada são atitudes corretas, mas muitas atitudes na nossa caminhada espiritual são atitudes erradas. Aí onde entra que nós devemos ter cuidado, irmãos, para a gente não tomar decisões erradas e dizer que foi na direção de Deus. Devemos ter cuidado, irmãos, porque o coração do homem, ele é maldoso. Jesus disse que do coração do homem é que sai o pecado. Então, mesmo sendo homens de Deus e mulheres de Deus, nós devemos ter cuidado com as nossas decisões. Porque se nós for agir segundo a nossa própria cabeça e não for conferir se a nossa decisão está de acordo com a palavra de Deus, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos destruir famílias, nós vamos fazer os filhos sofrerem. Quantos filhos sofrendo com os pais separados, quantos homens e mulheres pirracentos que na igreja falam de amor, mas em casa vivem no ódio. Hoje eu estava dizendo para minhas filhas, nunca guardem ódio no coração. Hoje as pessoas não querem ser crente porque não vê mudança nos próprios que diz ser crente. Como é que os vizinhos vão olhar para um casal de crentes separado? Não são crentes? Cadê o amor de Deus? Cadê o perdão? Cadê a misericórdia? Como que esse povo vai falar de transformação se eles mesmos são transformados? Como que esse povo vai falar de amor se eles vivem no ódio, não se perdoam? Então é por esse motivo que muitas pessoas hoje não querem mais aceitar Jesus como Salvador, porque não vê mudança em nós que dizemos que somos cristãos. Devemos ter cuidado nas nossas decisões, porque muitas das vezes nós tomamos decisões sem consultar a palavra de Deus e tomamos atitudes erradas, damos mau exemplo para a sociedade e mau exemplo para os próprios que são cristãos também, porque os filhos, eles se espelham nos pais. Pode prestar atenção que hoje a maioria dos jovens, moças e rapazes não querem mais ser pastor, e quando enxergam o mundo não querem mais nem ser crente. Sabe por quê? Porque não vê mudança nos próprios pais dentro de casa. Os pais dentro de casa não se perdoam, não oram, não buscam a Deus, dormem em quarto separado e eles ficam observando. Quem está prejudicando o crescimento dos nossos filhos somos nós mesmos, pais, com as nossas atitudes erradas. Ai dessa geração, irmão, no dia do juízo final. O nosso mau comportamento está atrapalhando a caminhada das pessoas. O nosso mau comportamento está afastando as pessoas dos caminhos do Senhor. Hoje as pessoas não querem mais ser cristão porque não vê mudança em nós. As pessoas do mundo olham para nós: oxe, não são crentes? Cadê o amor de Deus? Então eles mesmos ficam criticando a palavra de Deus. E nós pare para pensar, irmão, nós iremos pagar um preço muito grande por causa do nosso mau comportamento como cristão. Nós estamos dando exemplo de amor ou de ódio? Nós estamos dando exemplo de amor ou de raiva? Ou de pessoas cruéis que nunca conheciam a palavra de Deus? Que nós venhamos a pensar nisso, irmão. Porque milhões de crentes já foram para o inferno, dominados pelo ódio. Crentes cruéis, maldosos, que não sabem amar e nem perdoar. Pensa nisto, mas pense enquanto é tempo, antes que seja tarde demais.